Olá, gente. Hoje nós vamos estar iniciando a 11ª aula, primeiro trimestre de 2022. O título da aula é Lucas Atos, modelo pentecostal para hoje, ok? Nós vamos estar aqui fazendo também algumas leituras, vou acompanhar a lição e quero estar fazendo algumas leituras com os irmãos. A Bíblia que eu trago para a gente estar fazendo esse acompanhamento é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ok? Conforme a gente vai estar lendo aí, vai estar dando a aula e a gente vai fazendo essas leituras aí. A leitura que eu quero fazer com os irmãos, porque nós vamos tratar de um assunto que fala sobre o Espírito Santo. E a gente sabe que existe aí muitas coisas em relação quando se fala do Espírito Santo, ok? Muita falta de entendimento, muitas afirmações. Então nós temos que fazer um acompanhamento dentro da Bíblia para que a gente venha entender do que se trata esse assunto, ok? Vamos para a introdução para a gente já estar ganhando tempo aí, ok? Introdução. Lucas Atos são 2 volumes de autoria do médico amado, lá em Colossenses 4:14. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito, que repousa em Jesus, também foi concedida à igreja. Desde o Pentecostes, foi concedida à igreja, lá em Atos 2:33. Desde o Pentecostes, o derramado Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de hoje, ok? Vamos lá para o primeiro tópico e o primeiro subtópico já. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. O Espírito Santo no Evangelho, Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. Lucas 1:1-3. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, lá em Lucas 1:13-15. Na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, Lucas 1:13-67. Na concepção virginal de Maria, Lucas 1:35, e na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer, Lucas 2:25-33. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo, lá em Lucas 3:16. A ideia do Espírito Santo quando eu falo de que tem muitas indagações, muitas formas de expressar o Espírito Santo, nisso que eu quero falar. São várias maneiras que o Espírito Santo ele se apresenta. No batismo de Cristo, ele vai se apresentar como uma forma de uma pomba, é uma figura de linguagem. Isso aí é o que eu quero trazer dentro dessa lição. A figura de linguagem, ela tem que ser muito bem observada na ideia da hermenêutica. Por quê? Porque a figura de linguagem, então o Espírito Santo ele vai se apresentar como uma forma de uma pomba. A gente vai ver que lá no livro de Atos ele vem como um som de um vento, né? Não é um vento, é como um som de um vento. E quando as pessoas são batizadas, as pessoas veem como se fossem línguas repartidas como fogo. Então, nós temos que entender essa figura de linguagem, e tem muitas igrejas que tem o Espírito Santo como poder, tem igreja que tem o Espírito Santo como uma pessoa, tem momentos que você vai ver o Espírito Santo em forma de água, em forma de fogo. Então são várias maneiras de figura de linguagem de mostrar o Espírito Santo. Só que como Consolador, quando Jesus fala que ele ia embora e enviaria o Consolador, ele está aqui como Consolador, você vê como que é, como advogado, então são figuras. Eu quero trazer algumas ideias aqui
logo de cara, para a gente ver essa figura de linguagem, como que ela é importante para a gente não se confundir muito. Eu quero ver aqui. Jesus, ele faz uma comparação interessante lá em Mateus 10,16, que para a gente ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Então ele pede para a gente ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Só que a gente vai ver lá em Apocalipse 12:9, fala que a serpente, a antiga serpente é o diabo. Você vê que comparação. Só que o que é que Jesus está falando? Ele está falando para a gente ser prudente, é só pegar a prudência da serpente, não é para a gente ser serpente. E lá em Apocalipse já fala que a serpente é o diabo. Então quer dizer que Jesus está mandando de ser diabo? Não. Então olha onde é que nós estamos entrando, entendeu? Então é por isso que nós temos que ter essa ideia. Outra coisa, fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Fala que que Jesus é o leão da tribo de Judá, ali em Apocalipse 5:5, ok? Só que em 1 Pedro 5:8 vai falar que o diabo ele anda como leão, tentando a quem possa tragar. Você vê que comparação? Lá em Pedro compara o Satanás como leão. E mais lá na frente, Apocalipse, Jesus ele é representado também como leão da tribo de Judá. Então você vê que figura de linguagem, por isso que a gente temos que tomar bastante cuidado quando nós vamos falar da figura de linguagem, do que é que representa. Por quê? Quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando de algo sobrenatural. É algo não palpável, algo não visível aos olhos físicos, é algo sobrenatural. Então, tudo aquilo que nós vamos bater o martelo em algo sobrenatural, nós temos que tomar o maior cuidado. Deuteronômio 29:29 fala que tem coisas que são para a gente e tem coisas que são para Deus. Então, nós temos que tomar bastante cuidado em relação a isso aí. Então, tem surgido muitos problemas justamente por causa dessas interpretações, dessas hermenêuticas, ok? Tá meio quente aqui, dessa hermenêutica. Então nós temos que tomar bastante cuidado, entendeu? Então alguns vão falar que ele é uma força, porque nós temos que tomar bastante cuidado. Nós estamos seguindo a linha aqui pentecostal, só que nós temos dentro do cristianismo várias denominações que elas vão tratar o Espírito Santo de diversas maneiras. Só que aqui nós estamos seguindo a linha pentecostal, ok? Então essa linha pentecostal ela vai tratar o Espírito Santo dentro da lição aqui que nós estamos vendo, ok? Então aqui nós vamos ver que na vida de João Batista apresenta uma coisa, de Isabel e Zacarias outra coisa, na concepção virginal da Virgem Maria, virginal de Maria, você vê que o Espírito Santo ele é representado como uma sombra, né? Ele envolve Maria, né? Você vê como é que é. Ele é representado como uma sombra, que ele envolve Maria e Maria fica grávida. Então, muito, como eu posso dizer, tem que ser algo que nós temos que tomar bastante cuidado na hora de explicar o que é o Espírito Santo. E a Bíblia fala que é um Espírito Santo. Espírito Santo, ok? Então nós temos que tomar bastante cuidado quando nós vamos estar falando. E outras coisas que causam muitas polêmicas aí é justamente a forma com que ele se manifesta. A gente vê cada coisa aí, principalmente dentro do meio pentecostal, cada coisa, como que ele se manifesta, qual a manifestação dele, qual a forma de ele se manifestar. Só que quando Jesus ele vem falando que quando ele vai enviar o Consolador, qual é a primeira tese de que ele vai enviar o Consolador? Primeira coisa, ele vem convencer o homem do pecado, tipo assim, mostrar para o homem o que é certo e o que é errado, da sua justiça e do seu juízo. Essa é a primeira função do Espírito Santo quando ele vem para a terra, entendeu? Que ele vem fazer o batismo para que se venha
dar continuidade, para os discípulos dar continuidade ao Evangelho. Então ele precisa do Espírito Santo. Então, ok? É para a gente procurar entender aí. Então nós vamos estar lendo também, nós vamos ler lá em 1 Coríntios 14, nós vamos ler 1 Coríntios 12, e nós vamos ler lá no livro de Gálatas 5, 19 e 23. Nós vamos estar vendo isso aí, como que funciona, porque existe uma confusão tão grande diante disso aí. Então nós temos que ter a ideia de o que é a manifestação do Espírito Santo e o que é o Espírito Santo. Para a gente, quando for falar de algo sobrenatural, nós temos que ter cuidado. Por quê? Quem é Deus? Deus é espírito, é algo sobrenatural. Então nós não conseguimos descrever Deus. Apesar que lá no livro de Romanos 1:20, ele fala que ele se manifesta, Paulo vai escrever, e dizer que Deus se manifesta, o Deus invisível, ele se manifesta através da sua criação. Então a criação é tudo, é o planeta, é as pessoas, é tudo, é a natureza, entendeu? Deus se manifesta através da sua criação, ok? Vamos lá? O Espírito Santo e o batismo de Cristo, aqui no segundo subtópico. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando ao céu, o céu se abriu, orando. Lucas 3:21, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Quero que vocês entendam isso aí, é uma forma de pomba, ele não é uma pomba, ele está em forma, ele veio representando através de uma pomba, sendo representado através de uma pomba, ok? E lá em Lucas 3:22, e uma voz do céu dizia, tu és meu filho amado. Lucas 3:22. O evento da descida do Espírito Santo, a voz que identificava como Filho de Deus, tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus, lá em Lucas 4, 14 ao 18. Também serviriam como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo, lá em João 1:32, 33, ok? Então aqui como nós vamos ver como que o Espírito Santo se representa, e também é um sinal para João Batista, para ele entender quem era o Cristo, entendeu? Apesar deles ter um grau de parentesco, mas aqui precisava de uma identificação, ok? Que é algo sobrenatural, é algo espiritual. O Espírito Santo e a tentação de Cristo após o batismo nas águas, e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado ao deserto. E lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Lucas 4:1 e 4:2. Nesse período manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Lucas 4:2b. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Cristo ele veio como humano, por isso que precisa disso, ele veio como humano. Então aqui é uma base para que se começasse o ministério dele. Então ele vai ser provado, ele vai ser levado ao deserto, então ele vai ser provado para ser aprovado, provado para ser aprovado. E aqui inicia-se o ministério dele. Aqui no quarto subtópico, vamos lá, o Espírito Santo é a missão de Cristo. Vencida a tentação, depois que ele vence, vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galileia, conduzido pelo Espírito, Lucas 4:14. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré, Lucas 4:15, 16. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia, o Espírito do Senhor é sobre mim. Lucas 4:18. Conferir ali em Isaías 61, 1, 2. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou, hoje se cumpriu essa escritura. É o começo, entendeu? Lucas 4:21. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar. Presta atenção às funções que Cristo ele vai receber. Para que é? Vamos lá, bem no finalzinho aqui, do último parágrafo. Para que é?
É para plantar bananeira, é para sair rodopiando, era para ele se autodeclarar, era para ele se amostrar, era para ele mostrar para as pessoas que ele tinha um poder? Não. Então nós temos que ter essa ideia minuciosa, nós temos que ter essa ideia muito clara sobre a nossa mente. Para que é? O Espírito Santo qualifica o seu ministério para evangelizar, ok? Para curar, para libertar e restaurar os pecadores, ok? A função que o Espírito Santo vai exercer sobre a vida de Cristo, ok? Por que que na minha e na sua seria diferente, ok? Então por isso que nós temos que tomar cuidado com essa ideia pentecostal, beleza, ok? Lá em Lucas 4, 18, 19. Agora nós vamos aqui para o segundo tópico, né? Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja, ok? O Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto, ok? Lucas 24, 49. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa lá em Atos 1, do 1 ao 4. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para quê? Para evangelização dos povos. Não era para fazer pirueta dentro da igreja, não. Não era para você se autoproclamar, não. Entendeu? Qual a função do Espírito Santo, ok? Então, vamos lá. Atos 1:8. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração aguardando o revestimento de poder. Atos do 1 ao 12 ao 15. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Atos 2:38. Então uma coisa que nós temos que ver ali, irmãos, é a ideia, para que é? Qual a ideia do Espírito Santo? Entendeu? Então aqui nós estamos vendo que é uma capacitação para eles pregarem a palavra. É uma capacitação para eles levarem o evangelho, porque o homem comum, ele não consegue. O homem, sua carne, o homem, seu estado natural, ele precisava de Jesus, ele vê isso. Ele vê que só eles, sozinhos, eles não vão ter a capacidade, ok? Então, para isso que nós vamos entender aqui. A promessa cumprida no Pentecoste. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel. Joel 2:28. Cristo ratificou como sendo a promessa do Pai. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes, Atos 2:1. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, ok? Atos 2:4. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como o som de um vento, é o som como de um vento. Lembra do que eu falei? Lembra do que eu falei? Da ideia? Então vamos lá. E Atos 2, a línguas como de fogo, ok? Entendeu? Figura de linguagem. Nós temos que ter essa ideia. Figura de linguagem. Línguas como de fogo. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Maravilhas, sinais eram operados e as almas eram alcançadas, ok? Atos 2, 43 e 47. A expansão da igreja primitiva, o poder do Espírito, capacitou os crentes para o serviço cristão. Para que era? Serviço cristão.
Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Atos 2, 36, 38 a 41. Após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Atos 3, 8, 19 e 4, 4. Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Atos 8, 1 ao 13. Cornélio, sua casa, receberam o evangelho pelo mover do Espírito, Atos 10, 24 ao 29. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do evangelho. Esses Atos 9, 15, 17, 17, 6, 19, 10, 24, 5. Esses relatos demonstram que a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus, ok? Ali no capítulo 2 de Atos, né, quando nós vamos ver ali a descida do Espírito Santo, tem algo ali que é bem interessante. Nós estamos falando aqui de pneumatologia, ok? O estudo, a doutrina do Espírito Santo, chama-se pneumatologia, ok? Pneuma, lembra do que fala de ar, é referente a ar, entendeu? E logia, estudo de algo que vem a ter relação com o ar, com o vento. É por isso que é associado ao Pentecoste ali, com um barulho de muitos ventos, ok? É bem interessante. Só que ali, o que é que nós vamos ver? Nós temos duas classificações quando fala-se da pneumatologia, que é as línguas glossolalia e xenolalia. A xenolalia é de línguas desconhecidas e a glossolalia de língua conhecida, ok? Então, o que é que acontece ali na descida do Espírito Santo? Existia, ali são faladas várias línguas, mas vários idiomas locais. Por quê? Quando o povo, eles retornam da Babilônia, o povo de Israel, nem todos os povos eles vêm para Jerusalém. Nem todos judeus eles vêm para Jerusalém. Então, é preciso que fosse anunciada a mensagem e aí do que estava acontecendo ali em Jerusalém. É tanto que eles falam, nós estamos ouvindo esse povo falar em nossa própria língua a respeito do que Deus está fazendo. Então, existia uma intenção, por que daquele evento e por que se falava naquela língua. Então, estava levando... falando a respeito da manifestação divina do que estava acontecendo naquele lugar, porque muitos deles não sabiam. Não era que nem hoje, que você tem internet, que uma coisa acontece aqui e você já sabe lá no Oriente, bem lá longe. Então aqui é um recurso que o próprio Deus usa através do Espírito Santo para que a mensagem dele seja levada também para outras pessoas que de outras línguas. Então ele vai usar o ser humano. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Aí eles falam, nós estamos ouvindo esse povo falar em nossa própria língua a respeito do que Deus está fazendo, ok? Então nós temos que tomar bastante cuidado em relação a isso, ok? Vamos lá? Terceiro tópico. Deixa eu ver se eu não me perdi aqui, não tá certo, é o terceiro tópico mesmo. Um modelo pentecostal para a igreja nos dias de hoje, ok? O revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essas promessas estão em vigor para todos os salvos, em todas as épocas, ok? Atos 2, 38, 39. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração, ok? Porque quando nós aceitamos Jesus, já é movido pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que o Senhor é o Cristo se não for através. Mas o que é que acontece aqui? Nós sabemos que os discípulos, Jesus, ele já tinha soprado
João 20, o Evangelho de João, ele já havia soprado sobre os discípulos o Espírito Santo. Então aqui é um revestimento para que a obra seja feita. Então a mesma coisa é a gente. Quando nós aceitamos a Jesus, não é de nós mesmos, é através do próprio Espírito Santo. Só que o batismo que nós recebemos é um revestimento para que nós possamos fazer a obra. Porque uma coisa é você estar dentro da igreja e outra coisa é você sair para fazer a obra. São os dons, são as capacitações, aquilo que nós vemos falando de cura, de você louvar, de você pregar, de você entender a palavra. Então é para isso, entendeu? Então vamos lá. Atos 8, 15 ao 17, 10 ao 44 e ao 46. Ressalta-se que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo, ok? Como eu falei, lá em João 20 ao 22. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão, ok? Gálatas 3, 2. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distintivo do novo nascimento. É totalmente diferente, ok? Significa o recebimento do poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, lá em Atos 1, 8. Para uma vida cristã vitoriosa, lá em Atos 6, do 8 ao 10, e adoração mais profunda, ok? Lá em 1 Coríntios 14, 26. Em vista disso, o exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna, que é contemporâneo, né? Deve buscar o revestimento de poder. Lucas 11, 13. As línguas como evidência inicial. A palavra glossolária de origem grega indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais. Lembra daquilo que nós falamos? Línguas conhecidas e línguas desconhecidas. 1 Coríntios 13, 1. No Pentecoste, os discípulos falaram em línguas. Atos 2, 4. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas também. Atos 14, 46. Os irmãos em Éfeso falaram em línguas, lá em Atos 19, 6. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas eram implícitas. Atos 8, 17, 18 e 9, 17. Assim sendo, o falar em línguas é uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. 1 Coríntios 13, 8, 10. Por isso, a introdução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. 1 Coríntios 14, 39, ok? A plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos, lá em Atos 2,39. A expressão do meu Espírito derramarei, Atos 2,17, aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor, lá em Atos 2,20. A plenitude abrange o fruto do Espírito, Gálatas 5,22, e as manifestações espirituais tais como profecias, sonhos, visões, prodígios e maravilhas e sinais. Atos 2, 17, 19. Assim o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito, em Efésios 5, 18, ok? Bem interessante. Eu já vou ler aqui para a gente já estar ganhando tempo daquilo que tinha falado. Nós já estamos fazendo uma leitura. Deixa eu me arrumar aqui direitinho, para não derrubar. Vamos lá, ok? A primeira leitura que nós vamos ver aqui, que fala de Gálatas, vamos falar vamos primeiro para 1 Coríntios 12, 7, ok? Quero que os irmãos me acompanhem aqui. A minha tradução é Nova Tradução na Linguagem de Hoje, para que nós possamos entender, ok? E fala assim:
Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo, ok? Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer, ok? Para que nós possamos entender aqui, para que ninguém venha se achar mais cheio ou mais em falta de que o outro, ok? 1 Coríntios 12, 7, ok? Agora nós vamos para 1 Coríntios 14, é uma leitura um pouco grande, mas a gente vai entender o que Paulo fala dos dons de línguas, ok? Vamos lá para o 14? É um pouco grande, mas nós vamos lá. Portanto, esforcem para ter o amor. Procure também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas. Entendeu? Porém, quem anuncia a mensagem de Deus, fala para as pessoas, ajudando-as, dando-lhe a coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas, ajuda somente a si mesmo. Quem anuncia a mensagem de Deus, ajuda a igreja toda. Eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas, mas gostaria ainda que tivesse o dom de anunciar a mensagem de Deus. Pois quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas. A não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Ok? Por isso, irmãos, quando eu visitar, que proveito vocês terão se eu falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada em algum ensinamento. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um outro desses instrumentos? Se alguém tocar a corneta, não der um som bem claro, quem se preparar para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. No momento, há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim. Eu sou um estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procure acima de tudo ter os dons que falem com que a igreja cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que eu vou fazer então? Vou orar com meu espírito, mas também vou orar com minha inteligência, vou cantar com meu espírito, mas também vou cantar com minha inteligência. Se você dá graças a Deus em língua estranha, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém?
a oração de agradecimento que você fez, ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo, mesmo que sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me darão atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Imagine que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali alguma pessoa simples ou descrente, será que vão dizer que vocês estão loucos? Será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se converter do seu pecado, se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo ouvir, os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês, ok? Então nós lemos aqui para a gente entender direitinho o que a Bíblia fala. A Bíblia que está falando isso aqui, ok? Não sou eu, é a Bíblia que está falando. Agora nós vamos aqui para Gálatas, para os frutos da carne e os frutos do Espírito, ok? Porque se você está cheio do Espírito, os frutos têm que ser do Espírito, ok? Vamos lá. As coisas que a natureza humana produz, estou falando aqui dos frutos da carne, são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações decentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas e as bebedeiras e as farras, outras parecidas com esta. Repito o que já disse: o que fazem essas coisas não herdarão, não receberão o reino de Deus. Agora nós vamos para o fruto do Espírito. O que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem que produzir, ok? Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, ok? Então aqui tá, eu li Gálatas 5, do 19 ao 22, ok? E ao 23. Para a gente procurar entender, para a gente ver o que é que acontece junto com o que a gente vê no meio da igreja, ok? Então aqui nós já vamos estar dando o término, a conclusão. Espero que os irmãos tenham gostado aí de como que funciona a ideia do Espírito Santo, ok? A conclusão é essa. Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentada como dom para a salvação, mas como unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão, quase não sai. Esse padrão bíblico adotado pelo pentecostal, submisso ao ensino das Escrituras Sagradas, ok? Quero agradecer aqui os irmãos por mais uma aula. Desculpe as falhas, né? Hoje tá meio quente aqui, o quarto tá meio quente. Aqui eu gravo num quarto, tá meio quente, mas espero que tenha ajudado os irmãos a estar se
se ajudando, né? Ajudando de uma forma e está se aprofundando mais para a gente entender a ideia do Espírito Santo e parar de cometer algumas gafes, alguns equívocos, né? Que nós cometemos quando não conhecemos. Então, eu quero estar agradecendo e pedir que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, ok?